Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu vou falar de chamado e de propósito, a diferença de ambos. Chamado é chamado, propósito é propósito, gente. Bom, como saber o que é um chamado e um propósito? Chamados são como pequenas missões, entende? Quando você tem que fazer aquilo ali e depois que você termina daquela missão, enfim, você sente que você precisa ir para um próximo nível. E como que você consegue ter clareza que você precisa ter o próximo nível? Quando você já tem alvos de longo prazo já estabelecidos. Alvos que te levam mais para perto do seu propósito. Então a gente precisa ter alvos mais de longo prazo, digamos assim, porque esses são os alvos grandiosos que te aproximam do seu propósito, né? Do porquê você e do para que você está aqui. Sabe? Você vai exercer plenitude, fazer realmente aquilo que você tem que fazer sem medo, né? Em liberdade mesmo. E para a gente construir esse caminho, a gente precisa ter o chamado ali, que são os pequenos alvos, e os grandes alvos que nos levam para perto do nosso propósito. Um exemplo, quando eu era criança, e até fica uma dica se você for pai, mãe, está assistindo esse vídeo, tome muito cuidado quando você descredita os sonhos dos seus filhos, principalmente na infância. Porque uma criança não deveria ter bloqueios como nós adultos. E aí, quando a gente é criança, a gente dá muitas pistas para os nossos pais do que a gente gostaria realmente de se tornar. Porque a criança está ali sem filtros, ela não tem medo de julgamento, então ela fala mesmo que está no âmago dela. E a minha mãe conta várias vezes, sempre, que quando eu era criança eu ficava imitando o locutor de rádio com a vassoura, sabe? É engraçado, mas que o avião passava e eu falava, mãe, eu vou voar muito de avião. E realmente teve uma fase da minha carreira que eu viajei muito, assim, era muito gostoso, foi um período de autoconhecimento, assim, muito intenso. Enfim, e a minha mãe conta essas histórias. E quando eu fiz 16 anos de idade, eu já ingressei dentro da comunicação. Meu primeiro trabalho, né, minha primeira experiência no mercado de trabalho foi como locutora de rádio. Eu lembro que eu fui contratada com o uniforme do colégio, eu fiz um teste na rádio, vários locutores, porque era uma rádio nova na época na cidade. E eu fui lá, falei, vai que cola, né? E eu fiz o teste e passei. Só que aí chegou um tempo que eu senti que eu queria fazer jornalismo, porque eu queria ter uma carreira na comunicação. E eu tinha que ter essa especialização. Só que com o dinheiro que eu ganhava não dava para pagar a faculdade. Eu falei, eu preciso transitar. E aí eu fui para os bastidores da televisão, que foi o quê? Fazer pauta, produção de matérias, enfim. Fui trabalhar nos bastidores. Então você some, né? Na verdade, eu sumi um pouco e aí você precisa ser bem desapegado do ego quando... Ou pelo menos fazer esse exercício, né? Do ego quando você realmente quer viver de propósito. Porque daí o que acontece? Eu fui para os bastidores. Eu fui ver como que acontecia os bastidores da comunicação. Depois disso, eu me tornei repórter e depois, para eu de fato fazer a minha faculdade de jornalismo, eu fui para outra TV, onde eu tive o meu programa de TV e foi ali que eu financiei toda a minha faculdade. O que aconteceu comigo? Eu tive pequenos chamados, entendeu? E chamados que foram me impulsionando para alvos maiores. Então, naquela época, o meu alvo maior era a faculdade. E aí, depois da faculdade, eu comecei a ter muita experiência com a área publicitária, em que eu tive várias coisas legais, enfim. Chegou uma hora da minha carreira que eu falei assim, eu comecei a me interessar pelo ambiente corporativo. E quando eu comecei a ter esse contato, começou a pulsar dentro de mim pessoas. E aí, quando teve a oportunidade, eu fui. Você falou, nossa, Débora, você mudou o seu propósito. Não mudei meu propósito. Ele continua sendo o mesmo e ele continua sendo o mesmo. Estou caminhando em direção a ele. O que aconteceu? Eu só tive que fazer o sacrifício de sair de um lugar de um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de liberdade, digamos assim, que era a área publicitária, e fui para o ambiente corporativo, que exigiu sim de mim todo um desenvolvimento de postura, de comportamento, jeito de me vestir, as minhas leituras também, mas ainda de acordo com o meu propósito. E vivendo dentro desse ambiente foi que aí eu me interessei para a área de educação mesmo, que é a área de desenvolvimento de pessoas. E eu fiquei assim fascinada com isso, sabe? Como é amplo. Aí você fala assim, mas não tem nada a ver com comunicação, tem tudo a ver com comunicação. Inclusive, quanto mais desenvolvido você é, mais você consegue levar a sua mensagem com clareza. Não é porque eu tenho um dom nato da comunicação que você não possa desenvolver a comunicação, até porque todos nós
viemos para esse mundo e trazemos uma mensagem. E essa mensagem precisa ser comunicada em palavras, em gestos, em atitudes, porque é isso que contagia as pessoas, né? Porque é isso que de fato faz com que as pessoas se sintam servidas pela nossa missão, pelo nosso propósito de vida. Enfim, só para não me alongar mais, eu quero só explicar para vocês que essas pequenas passagens que eu contei para vocês têm a ver com chamado. Você vai lá, cumpre e depois vai para um próximo nível. Mas se você não tiver um alvo maior, metas maior de longo prazo, é muito difícil você descobrir o seu propósito. É muito difícil você viver e saber a hora que você tem que transicionar. Para alguns é transição de carreira. Eu já vejo carreira como carreira de vida mesmo. Não tem como você desgrudar o pessoal do profissional. Então, e quanto mais você se desenvolve enquanto pessoa, quanto mais você descobre assim, olha, eu sei que eu sou uma pessoa, mas eu sei que eu posso me tornar uma versão melhor de mim mesmo, aí o seu propósito vai tomando uma maior proporção e os seus chamados também vão acelerando. Então você cumpre uma missão, aí você vai para outra, vai para outra, vai para outra. Enquanto você vai passando por isso, e esse é o legal do propósito, não é aonde você vai chegar, mas é como você vai chegar. Por exemplo, às vezes você está num lugar que você fala assim, eu recebo muita crítica desse lugar, eu não tenho apoio, não sei o quê. Lógico, a gente precisa estar num lugar que a gente precisa de apoio e tudo mais, mas um lugar que te traz críticas e mesmo assim te faz sentido. Isso é legal. Ah, como eu sei que eu tô no lugar certo, na hora certa, sendo a pessoa certa, vivendo o chamado certo, a missão certa. Quando mesmo tendo esses sacrifícios que você tem que fazer, você fala assim, não, tá fazendo sentido, eu tô me tornando uma pessoa melhor. Porque tem um provérbio que Salomão diz assim como o ferro afia o ferro, a sabedoria também é forjada na fricção e no fogo. Então, assim, mais importante do que o que você tá fazendo, eu te falar assim, eu quero fazer uma coisa que tem tudo a ver, que eu gosto de fazer, que eu me sinto super à vontade para fazer, você tem que pensar assim, com quem? Em que ambiente eu vou estar? Porque com quem é muito importante para você cumprir o teu propósito. Com quem é muito importante para você atingir os seus alvos maiores. Então, antes de você se questionar e falar assim, mas eu não estou fazendo o que eu gosto, não é a minha área ainda. Se a gente olhar assim de um modo bem grotesco, a área de publicidade não tem nada a ver com o ambiente corporativo. Mas quando você olha para o propósito, quando eu olho para o meu propósito, eu vejo o quanto cada área me preparou e está me impulsionando mais para perto do meu propósito. Entende? Então não é olhar o que, é com quem, o lugar que você vai estar te impulsiona, te leva a ser, te potencializa a ser uma pessoa melhor para alcançar o seu propósito. Tem pessoas que vão te trazer referência para você se tornar a pessoa certa também. Não tem a ver com zona de conforto, não tem a ver com estabilidade, entende, gente? Tem a ver com a vida, com senso de propósito, de saber que você nasceu com algo maior. E ter a sensibilidade e a coragem de entender assim, aqui eu cumpri o meu chamado, agora eu preciso cumprir um outro chamado. Entende? É isso. Chamados são coisas relacionadas a pequenas missões, pequenas metas, pequenos objetivos, são fases, entende? E o propósito é algo maior, é aquele lugar maior que você quer chegar, né? E quanto mais você se melhora como pessoa, quanto mais a sua identidade fica claro para você e para as pessoas que são à sua volta, mais você transborda o seu propósito, mais você comunica o seu propósito, mais você deixa claro assim, olha, eu estou aqui para isso no mundo. E aí as pessoas que vão entendendo isso, elas também vão abrindo caminho. E aí você vai encontrando lugares e vai fazendo conexões que também te abrem caminho para isso. Entende? Eu sei que às vezes fala de propósito, você fala, não entendi nada. Mas dessa mensagem você grava assim, preciso ter chamado. Eu preciso entender o meu chamado agora, cumprir ele para eu avançar para o próximo nível e ter alvos maiores para eu poder alcançar o meu propósito. Beleza? Chamado são pequenas missões. Propósito tem a ver com algo maior, tem a ver com algo a longo prazo, tem a ver com o seu desenvolvimento, enfim, tem a ver com uma jornada, ok? Um beijo pra vocês, se isso faz sentido, compartilhe aí nas suas redes sociais e deixe seu comentário aí, beleza? E não viva por acaso, né, gente? Viva de propósito, viva intencionalmente. Beijaço!